Eu acho que a Laura e a Raquel. É a Lorena. Foi mal. Lorena. E aí? Juliana. Olá. No capricho aí? Tudo certo. Eu perguntei para Ana Paula quando ela entrou. E aí, Ana Paula, no capricho? Aí ela entendeu que tu tá triste. Ela, eu mesmo não. Vai, Ana Paula. Aí, querido Rodrigo, beleza? Beleza, professor. Boa tarde. Boa tarde. Então, vamos iniciar aqui. Abrindo aqui. Vocês já estão com o material aí, né? Já. Sim, eu tô. Ana Paula. Eu não, professor. Ô, comédia. Negócio de tristeza, né, Ana Paula? Pessoal, bora lá. Todo mundo vendo os slides aí? Tudo ok com o slide? Ok. Beleza. Então, vamos lá. Pessoal, a gente sabe que nós temos dois termos essenciais: o sujeito e o predicado. Para que serve o predicado? É para dar a informação em relação ao sujeito. Ou seja, é onde vai estar a ação verbal. Mas como eu disse aqui, para que a gente venha aprender de fato a classificar o predicado, nós temos que entender principalmente de quê, pessoal? De transitividade de predicação verbal. Por quê? Porque a gramática vai trabalhar os tipos de predicado exatamente de acordo com a funcionalidade do verbo. Então, a gente lembra que o verbo apresenta 5 classificações básicas, né? Ou o verbo é transitivo direto, ou ele é transitivo indireto, ou ele é transitivo direto e indireto, ou ele é intransitivo, ou ele é de ligação. Então, pessoal, quando a gente fala de transitividade verbal, a gente fala de predicação verbal. E quando a gente fala de predicação verbal, nós só temos essas 3 classificações, né? Ou o verbo é transitivo, e aí ele se divide nos 3 que eu acabei de dizer, ou ele é intransitivo, ou ele é de ligação. Na prática, transitar, pessoal, o que é? É precisar de complemento. Então, o verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento. Como é que a gente chama esse complemento? Objeto, né? Objeto direto e objeto indireto. Mas eu pergunto, diz o Feroz, por que a gente chama o complemento de objeto, pessoal? Se a gente for analisar, o que é um objeto? Ora, objeto é tudo aquilo que não tem vontade própria. Por isso que uma mesa é objeto, um computador é objeto, um copo é objeto, etc e tal. Ou seja, tudo aquilo que não tem vontade própria ou tudo aquilo que não tem como realizar uma ação, né, é um objeto. E é por isso que eu queria que vocês já anotassem logo aí, pessoal. O objeto, ele é o quê? O objeto é passivo. O objeto
ele é um termo paciente. Por que que ele não, por que ele é um termo paciente? Porque o objeto, pessoal, recebe a ação verbal. O objeto recebe a ação verbal, ou seja, a ação verbal vai recair sobre ele. E aí, ó, eu dou uma explicada aqui no material, depois vocês vão dar uma olhada, né? Nos verbos transitivos, ele precisa de objeto. Por quê? Porque ele não tem sentido completo. Então, eles precisam, ó, de um termo que complete o seu sentido. Então, todo verbo que não tem sentido completo, a gente vai chamar de verbo transitivo. E aí a gente lembra o que é um verbo transitivo direto. Ora, são aqueles que o termo que vai complementar, né, ó, não exige preposição obrigatória. Então, verbo transitivo direto, ele pode até ter um complemento preposicionado. Olha o que é que eu estou dizendo. Um verbo transitivo direto pode até ter um termo preposicionado que complemente o seu sentido. Mas essa preposição, pessoal, não é motivada pelo verbo. Então, os verbos transitivos diretos pedem um complemento desprovido de preposição, né? Ó, pedem um complemento desprovido de preposição. Então, quando isso acontecer, esse complemento é chamado de objeto direto. Voltando a repetir, pessoal. O objeto direto, ele pode aparecer com preposição? Pode. Mas essa preposição não é exigência do verbo. Essa preposição não foi o verbo que exigiu. Beleza? Eu posso dar, anotem aí para mim um exemplo bem claro. Anotem aí para mim um exemplo bem claro. O verbo comer, por exemplo, ó. Ele comeu o bolo. Então, se eu digo, ele comeu o bolo, a gente vai perceber que quem come, come alguma coisa. Então, o verbo comer, ele não pede preposição. Mas, em algumas frases, a gente diz, ó, ele comeu do bolo. Ora, vejam que eu coloquei o mesmo verbo e no lugar de falar o bolo, eu falei do bolo. Então, vejam que essa preposição apareceu, mas ela não é pedida pelo verbo. Ou seja, quem come, come de algo, não existe isso. Quem come, come alguma coisa. Ou seja, a preposição apareceu, mas ela não foi uma exigência do verbo. Ela foi uma exigência do contexto. Para dizer o quê, pessoal? Para dizer que, se eu digo do bolo, eu estou comendo parte desse bolo. Então, o do aí, ele serve exatamente para dizer que eu não comi o bolo todo, que eu comi uma parte desse bolo. Então, lembrando, o verbo só será transitivo indireto se a preposição for exigida pelo verbo. Ah, Neto, quer dizer que toda vida que uma preposição for exigida pelo verbo, eu tenho um objeto indireto? Não. Aí vocês têm que lembrar, o termo também tem que ser o quê, pessoal? Paciente. Não pode esquecer isso. Quem não anotou, anota aí.
O complemento verbal é um termo paciente. Então, para o complemento que tem preposição obrigatória, mas ele não é paciente, ele não pode ser objeto indireto. Geralmente ele vai ser o quê? Geralmente ele vai ser um adjunto adverbial. Por exemplo, ó, pessoal, eu vou, ó, eu vou. Vejam que o verbo ir, ele pede preposição, ó. Quem vai a algum lugar, ó. Então o verbo pediu preposição. Porém, essa preposição, ela não é paciente, ó. Eu vou à cidade. A cidade não é paciente. Ela não sofre ação verbal. Portanto, esse a cidade aí, ó, é um adjunto adverbial. Professor, quando o senhor fala paciente, o senhor quer falar exatamente como? É aquele que recebe a ação verbal, ou seja, a ação verbal recai sobre ele. Por exemplo, você diz assim, ó, eu gosto do hospital. Olha só a diferença. Deixa eu botar aqui no chat, ó. Deixa eu botar aqui no chat 3 frases para vocês perceberem isso. Vamos aqui para o chat, rapidez. Ó, vou botar 3 frases aqui, ó. Vocês aí vocês vão se associar e vão comprar um hospital, ó. Aí vocês dizem, eu comprei o hospital. Vejam que o hospital, ó, é o alvo da ação de comprar. Ou seja, a ação de comprar recai sobre o hospital. Então, o hospital, ele é um termo paciente. Portanto, o hospital é um objeto direto. Aí você vai e diz, ó, eu gosto do hospital. Ó, eu gosto do hospital. Veja que você tem uma ação. Ação de quê? Ação de gostar. Mas essa ação recai sobre quem? Recai sobre o hospital. Então, o hospital, ele não gosta. Você é que gosta dele. Portanto, aí, ó, preposição obrigatória do hospital agora é um objeto indireto. Mas quando você diz, ó, eu vou ao hospital, o hospital é um mero lugar, ó. Ele é apenas um lugar. A ação não recai sobre ele. A ação recai sobre você mesmo, que é você que vai se locomover. Então, vejam que o hospital aqui, ó, é um mero lugar. Se ele é um mero lugar, ele vai ser um adjunto adverbial. Ele vai ser um adjunto adverbial. Deu para entender que quando você diz eu comprei o hospital, a ação de comprar recai sobre o hospital. Professor, então, mas tem a ver com o verbo, porque o verbo ir, ele não é transitivo? Porque ele é, pois exatamente. Porque como ele pede lugar, ele não é transitivo, ele vai ser intransitivo. Por quê? Porque o hospital lá é um local fixo que você vai você vai adentrar nas suas instalações. Entendeu aí? Entendeu, Rodrigo? Sim, professor. Pronto, no capítulo. Então, bora lá. Ó, é o que eu disse aqui, ó. Verbo intransitivo. Então, o transitivo é aquele que precisa de complemento. O intransitivo não, ó. Eles são capazes de transmitir a noção predicativa, ó. Em outras palavras, eles dispensam um complemento. Ou seja, eles dispensam o termo paciente. Eu digo aqui, ó.
No último encontro, ocorreram fatos dignos de notícia. Ó. Pessoal, o que é que ocorreu? Fatos dignos de notícia. Então, fatos dignos de notícia é o sujeito. Ó. Então, como é que ficaria a frase? Fatos dignos de notícia ocorreram. Então, vejam que o verbo ocorrer, ele não precisa de nenhum elemento que receba a sua ação. A chuva estiou, ó. Estiou onde? Na região sul, ó. Então, vejam que na região sul é apenas o adjunto adverbial de lugar. Essa aqui, o imigrante se dirigiu. Se dirigiu aonde? À embaixada dos Estados Unidos. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Observe que o termo a embaixada dos Estados Unidos, ó, representa apenas o quê? O lugar para onde ele se dirigiu. É, portanto, um adjunto adverbial de lugar. É um mero adjunto adverbial de lugar. Professor, mas aí tem a crase, né? A gente pode pensar que isso aí poderia ser quando exige a crase, né? Não, é porque o adjunto adverbial, ele também exige crase. A crase não é só motivada pelo objeto indireto, não. Ó, a crase recebe... o objeto indireto recebe a crase. O adjunto adverbial recebe a crase. O complemento nominal recebe a crase. Então, a crase não é um evento próprio do objeto indireto, não. Entendeu, hein? Ele pode ter vários elementos. Ele pode ser um adjunto adverbial também. Beleza? Beleza, professor. Então, professor, pessoal, então, esse a embaixada que o senhor disse é o quê mesmo, hein? É o adjunto adverbial de lugar. Por quê? Porque é um mero local aonde a gente vai se dirigir. Porque, ó, quem se dirige a alguém, ó. O verbo se dirigir, ele pede preposição. Mas a embaixada dos Estados Unidos não é um tempo paciente. Ele não recebe ação verbal. Ele é apenas o lugar aonde eu vou me dirigir. Certo aí? Ou seja, quem recebeu a ação foi o imigrante. É assim? Pô, é ele que tá. A ação é realizada sobre ele, ó. Ele é que vai, né? É ele que está se dirigindo, não é o hospital. Não é a embaixada. Entendeu? Entendi, professor. O transitivo indireto, né, é aquele que precisa de complemento. Qual é? O objeto indireto, e ele precisa obrigatoriamente de preposição, né? Uma preposição necessária, uma preposição obrigatória. Preposição obrigatória. Então, ó, simpatizar. Olha a diferença aqui, ó. Simpatizo com aquela apresentadora, ó. Veja que a ação de simpatizar recai sobre a apresentadora. Então, com aquela apresentadora é um objeto, um objeto indireto. Devemos obedecer, ó. Obedecer a quem? Aos nossos princípios e ideais. Então, aos nossos princípios e ideais é um objeto indireto, sempre com preposição obrigatória. A modernidade verdadeira consiste, ó. Quem consiste em alguma coisa. Portanto, em direitos iguais para todos, é um objeto indireto. Vejam vocês, pessoal, voltando aqui, ó, que quem se dirige, olha só, para vocês se ligarem melhor,
Se você diz, ó, quem se dirige, vocês podem dizer assim, ó, eu me dirigi a alguma coisa? Não. Não. Você tem que dizer, quem se dirige a algum lugar. Então, o lugar, ele é obrigatório, ó. Diferentemente do verbo comprar. Você disser, eu comprei a embaixada dos Estados Unidos, ó. Quem compra, compra alguma coisa. Ninguém vai dizer, eu comprei em algum lugar. Tá entendendo a diferença aí? No objeto direto, vai aparecer a palavra coisa. Mesmo como hospital, do exemplo que eu disse, ó. Quem compra, compra alguma coisa, ó. Nesse caso, o hospital não é um lugar, é a mercadoria. É como se o hospital fosse uma mercadoria. Aí você vai dizer, ó, eu comprei alguma coisa. Você não vai dizer, eu comprei em algum lugar. Eu comprei a casa, ó. Quem compra, compra alguma coisa. Ou seja, a casa aí não é um lugar, entre aspas. A casa é a coisa que eu comprei. É a mercadoria. Agora, quando você diz, eu vou, você diz assim, eu vou a alguma coisa? Você sempre vai dizer, eu vou a algum lugar. Então, quando o verbo... Aí é objeto indireto, né, exigir professor? a algum lugar, aí é adjunto adverbial. Alguma coisa que é objeto indireto. Ah, sim. Entendeu, Rodrigo? E o transitivo direto e indireto, pessoal, é aquele que precisa dois complementos. Ó. Ele é também chamado de biobjetivos ou também chamado de bitransitivos. Ou seja, ele vai pedir dois complementos. Um sem preposição, o outro com uma preposição. Exemplo, apresentou. Ó. Quem apresenta, apresenta algo a alguém. Ó. Quem apresenta, apresenta algo a alguém. Então, o algo, objeto direto, o alguém, objeto indireto. Emprestei, ó. Emprestei o quê? A minha, emprestei a coleção, objeto direto, a minha colega, objeto indireto. Quem informa, informa algo de alguém, ó. Então, nós temos aí dois complementos. O menino ofereceu. Ofereceu o quê? Algo a alguém, ó. Então, ele sempre vai ter dois complementos. E aí, pessoal, anote aí para mim. Eu vou falar depois, mas eu quero que vocês anotem logo, para quando eu falar já ser repetido, ó. Se aparecer dentro da frase um verbo transitivo ou intransitivo, o predicado já pode ser classificado como verbal. Para o predicado ser verbal, basta que o verbo seja transitivo ou intransitivo. Vou repetir. Para que um predicado seja verbal, tem que ter um verbo transitivo, qualquer um dos três, ou um verbo intransitivo. Aí o que é que vocês têm que verificar? Se ele é só predicado verbal, ou se, além de verbal, ele também será nominal. Tá bom? Mas, aparecer o verbo transitivo ou intransitivo, eu já sei que o predicado já não é nominal somente. Ou ele é verbal, ou ele é verbo nominal. Por quê, pessoal? Porque para ser verbal, ele tem que ter ou um verbo transitivo ou um verbo
intransitivo. Um dos dois. E aí a gente vem com o verbo de ligação, ó. Aí vem o verbo de ligação. Pessoal, os verbos de ligação, também chamados de verbos copulativos, também chamados de verbos de relação. Aí vocês podem colocar mais um nome aí, ó. Verbos copulativos, ó, copulativos, ou também verbos não nocionais, tá? Verbo de ligação também é conhecido como verbos não nocionais. Por quê? Porque ele não expressa ação. Ao contrário, ó, o verbo transitivo também é chamado de verbo, ó, verbos nocionais. A mesma coisa do que o intransitivo. Por quê, pessoal? Porque eles trabalham com a ideia de ação. Eles trabalham com a ideia de ação. O verbo de ligação, não. O verbo de ligação não exprime ação. Não exprime ação. Então, ó, são aqueles que, ó, desprovidos de significação. Exatamente por quê? Porque eles não têm ação. Só vai ter significação os verbos que têm ação. Então, eles apenas servem como ponte, ó, entre o sujeito e uma determinada qualidade, que nós chamamos de predicativo. E aí você já vão anotar aí no papel, ó. Pessoal, o predicativo é o motivo de o predicado se chamar nominal. Então, para o predicado ser nominal, obrigatoriamente tem que ter um predicativo. Beleza? Pessoal, alguns verbos, ó. Alguns verbos que são caracterizados pela classificação de verbo de ligação, ó. Verbo ser, verbo estar, verbo ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, né, ó. Depois dê uma lida caprichada aí. Mas vamos para os exemplos, ó. Raimunda está, ó. Está. Aí veja o que eu tenho aqui, ó. Apaixonadíssima, que vai concordar com Raimundo, ó. Caracterizando a Raimunda apaixonadíssima é um predicativo do sujeito. Portanto, está aí vai ser um verbo de ligação. Os vizinhos vivem, ó, verbo de ligação, preocupados. Preocupados, predicativo do sujeito. Beleza, ó? O fazendeiro caiu de cama, o deputado virou patriota, ó. Virou patriota. Cai muito em prova esse verbo virar, viu, ó? Verbo virar no sentido de transformar-se. É um verbo de ligação, tá? É um verbo de ligação. Pessoal, cuidado, ó. Bisu feroz. Não se esqueça de que o estudo da predicação verbal está diretamente ligado a quê? Ao estudo da regência verbal. Então, falar em predicação verbal é, ao mesmo tempo, falar de regência verbal. Ou seja, pessoal, no mesmo instante que nós estamos trabalhando com o estudo do predicado,
nós temos também que iniciar o estudo da regência verbal, né? Então, dentro dessa observação, é interessante que a gente perceba, olha só, o mesmo verbo, ele pode ter diferentes classificações, ó. Vamos analisar comigo aqui, ó. Olha só. O carro virou na esquina com a rua Dom João. Olha aí, pessoal. Depois do verbo virar, apareceu na esquina com a rua Dom João, ó. Na esquina com a rua Dom João é um adjunto adverbial. E aí, vou falar esse bizu feroz que eu vou dizer agora. Anote aí. Pessoal, se no predicado aparecer somente o verbo mais o adjunto adverbial, esse verbo tem que ser intransitivo. Beleza? Vou repetir. Se você estiver analisando um predicado e nele tiver apenas um verbo seguido de um adjunto adverbial, esse verbo tem que ser intransitivo. Ou seja, um verbo pode se transformar de um verbo de ligação, pessoal, em intransitivo. Ó, vou botar até aqui, ó. Um verbo pode se um verbo pode se transformar rapidamente, ó, de um verbo de ligação em um verbo intransitivo. Como é que eu posso dizer isso aí, ó? Exemplo que não tem erro. Você diz assim, ó. Ela está... Ó, ela está orgulhosa. O que é que nós temos aqui? O está, verbo de ligação. O orgulhosa, predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, ó. Então, vejam aí que o verbo é de ligação. Mas, se eu fizer assim, ó, ela está em casa, ó, basta que eu troque o predicativo do sujeito para o adjunto adverbial em casa, e o verbo já vira intransitivo. O mesmo verbo. Então, só para configurar o que eu falei nesse instante. Se no predicado houver um verbo mais um adjunto adverbial, esse verbo, obrigatoriamente, tem que ser intransitivo. Professor, beleza, pessoal? Professor, se tiver assim, ela está em casa orgulhosa. E esse orgulhosa vai ser o quê? Se aparecer os dois, aí você vai analisar. Orgulhosa está onde? Orgulhosa está no predicado, né? Orgulhosa vai classificar quem? Vai classificar o ela. Então, orgulhosa é um predicativo. Então, se orgulhosa é um predicativo, o verbo volta a ser de ligação. Ainda tem essa. Eu pensava que toda vida que tivesse um adjunto adverbial era intransitivo. Não. Será intransitivo se tiver só ele. Mas se tiver ele e um predicativo, o predicativo vai predominar sobre ele. Ah, ok. Ah, meu Deus, esse português é cheio de artimanhas.
Pois anote aí. Ó, Deus Anote da aí, causa. Sisu. Anote aí, pessoal. Ó, o que vocês têm que ter é a informação. Quando tem a informação, aí só basta uma coisa. Quem arrisca o que é? Acima de tudo, tem que ter a informação bisurada. Depois que tiver a informação bisurada, aí é só repetição. Repete, o que entendeu, repete, 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 ó. Em cima dessa pergunta, se eu fosse vocês, o que é que eu faria? Eu anotava era a própria pergunta e anotava a resposta. Exatamente para isso não sair da cabeça de vocês. Beleza? Aí, pessoal, depois, eu não vou explicar agora não, para não misturar assunto, mas eu vou dar que vocês circulem para mim, ó. Essa nomenclatura aqui. Verbo transobjetivo. Aí você, né, essa parte aqui, aí depois a gente conversa sobre esse verbo, tá? Verbo transobjetivo. Vocês vão dar uma lida para a gente depois ver isso. Beleza? O predicativo é outro elemento. Existe o predicativo sujeito e o predicativo do objeto. Existem dois predicativos. Se já serve para o predicado ser nominal, já serve, pessoal. Tanto faz, tá? Tanto faz aparecer o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto. A nomenclatura predicado nominal tem que aparecer. Com uma diferença, qual é? Que o predicativo do sujeito, ele pode aparecer tanto com verbo de ligação, como ele pode aparecer com verbo transitivo. Ele pode aparecer com verbo intransitivo, tá? O predicativo do sujeito pode aparecer. Mas, para haver verbo de ligação, obrigatoriamente tem que ter predicativo do sujeito. Vou repetir. Vão anotando aí. Ó, o predicativo do sujeito pode atuar com qualquer verbo. O predicativo do sujeito, vou repetir, pode atuar com qualquer verbo. Porém, o verbo de ligação só existe se existir predicativo do sujeito. O que é que eu estou dizendo com isso, pessoal? O verbo de ligação depende do predicativo, mas o predicativo do sujeito não depende do verbo de ligação. Vou repetir. O predicativo do sujeito não depende do verbo de ligação, mas o verbo de ligação depende do predicativo do sujeito. Entendido isso? Então, eu posso ter um predicativo do sujeito com um verbo transitivo. Pode. E é exatamente esse o bizu, ó. É exatamente esse o bizu. Se você tiver um predicativo com verbo de ligação, o predicado será nominal. Agora, se você tiver um predicativo do sujeito com verbo transitivo ou intransitivo, aí o predicado já é verbo nominal. Entendeu a jogada? Ah, entendi. Então, toda vida que tiver verbo de ligação é predicativo do sujeito. Se tiver verbo transitivo ou intransitivo, aí é verbo nominal. O predicado, né? Essa Isso. é a classificação do predicado. É, exatamente. Toda vida que eu tiver... Ó, eu já não falei? Se tem verbo transitivo ou intransitivo, o predicado já é verbal.
Agora, se eu colocar, além deles, um predicativo, aí vira verbo nominal. Entendeu? Entendeu ou não? Repete de novo, professor. Ó, não, vamos aqui pelo exemplo, ó. Vamos aqui pelo exemplo. Nós estamos felizes, ó. Estamos é um verbo de ligação, beleza? Verbo de ligação. Felizes, o que é felizes? Peraí, deixa eu fazer de novo aqui. Deixa eu pegar os dois aqui. Ó, nós estamos felizes, ó. Estamos igual verbo de ligação. Felizes, ó, não está caracterizando o sujeito? Então ele vai ser um predicativo. Ó, pessoal, tudo aquilo que está no predicado, mas está caracterizando o sujeito, ele vai ser predicativo do sujeito. Beleza aí? Ok. Aí eu posso pegar essa mesma frase, olha só. Nós, ó, estamos felizes. Predicado aqui é o quê? Verbo de ligação mais predicativo. O predicado é só nominal. Ó, o predicado é só nominal. Beleza aí? Aí, ó, eu vou trocar o verbo estamos, ó. Nós, ó, compramos a casa, ó. Nós compramos a casa felizes. Olha só, pessoal, o comprar é transitivo? Ó, o comprar é transitivo, ó. É um verbo transitivo direto. Por quê? Quem compra, compra alguma coisa, ó. Então, por ter a presença de um verbo transitivo direto, o predicado é verbal. Mas eu tenho um predicativo do sujeito, ó. E é felizes, ó. Vejam que felizes continua caracterizando nós, ó. Então, eu tenho agora um predicado nominal, ó. Ou seja, no mesmo predicado, apareceu um verbo transitivo, portanto, o predicado já é verbal. E também apareceu um predicativo do sujeito. Portanto, o predicado já é nominal. Então, eu vou juntar os dois. Predicado verbal, mais predicado nominal. Predicado nominal. Ou seja, pessoal, predicado verbo nominal. Professor, eu posso ter um predicado verbal com verbo transitivo e intransitivo, né? Ou intransitivo. Ou intransitivo, exatamente. É o que eu vou fazer agora, olha só. O ônibus da seleção chegou, ó. O ônibus chegou para o jogo, ó. Ou seja, chegou ao estádio, não, ó. Mas ele chegou atrasado, ó. Vejam que o atrasado faz parte do predicado. Ou seja, eu tenho um verbo intransitivo, ou seja, predicado verbal. Mas o atrasado, ó, que é o quê? Que é um predicativo. Que é um predicativo do sujeito. Por quê? Porque a qualidade do ônibus, ó. Quem é que está atrasado? O ônibus. Portanto, eu tenho aí um predicado verbo
eu tenho aí um predicado verbo nominal. Esse predicado aqui, ó. Chegou atrasado para o jogo. Chegou é intransitivo, né, professor? Chegou é intransitivo. Pronto, clareou tudo. Outro exemplo aqui, ó, predicado verbo nominal, ó. Eles assistiram, ó. Quem assiste, assiste a algo, ó. Então, a partida é um objeto indireto. Portanto, eu já tenho aqui um predicado verbal. Por quê? Porque o verbo assistir é VTI. Verbo transitivo e indireto. Mas eu coloquei também um predicativo aqui, ó. Nervosos. Portanto, assistiram nervosos à partida é um predicado verbo nominal. Por que, pessoal? Porque apareceu um verbo transitivo indireto mais um predicativo. Ó, mais um predicativo do sujeito. Ou seja, predicado verbo para o verbo transitivo indireto, nominal para o predicativo do sujeito. Professor, essa frase poderia ser assim, ó, que eles assistiram a partida, vírgula, nervosos. Não, nesse caso, como nervoso apareceu no predicado, ele não precisa de vírgula. Agora, você poderia fazer assim, ó. Olha só uma pergunta interessante, ó. Você poderia fazer assim, ó. Ele, ó. Se você aproximar nervoso do sujeito, é que ele tem vírgula. Nervosos, vírgulas, atiram a partida. Entendeu a jogada aí? Ou você pode colocar até no começo, ó. Nervosos, vírgula, eles assistiram a... Ou seja, eu só vou colocar vírgula no predicativo do sujeito se ele se aproximar do sujeito. Entendeu? Ok. Cuidado, ó. É muito fácil, pessoal. O que é o predicado verbal? Transitivo direto mais o objeto direto. Ou é um verbo transitivo indireto mais o objeto indireto. Ou um verbo transitivo direto e indireto mais objeto direto mais objeto indireto. Quando é que o predicado se transforma de verbal para verbo nominal? Se naquele verbal eu acrescento um predicativo. Aí ele vira predicado verbo nominal. Mais comum aparecer o predicativo do sujeito do que o predicativo do objeto, né? No predicado verbo nominal. Muito mais comum, muito mais, sem sombra de dúvida. O predicativo do objeto é muito exceção, excepcional. Ele aparece muito excepcionalmente, entendeu? Pessoal, observe nós aqui, ó. O predicativo do sujeito pode vir pré-posicionado também, viu? Ó? A taça é de cristal, ó. De cristal, não está classificando a taça? Então, de cristal é um predicativo do sujeito. Ó, tanto faz aparecer com preposição ou não. Lógico que com preposição é mais raro, né? Ó, eu estou sem medo, ó. Eu estou sem medo. Sem medo é um predicativo do sujeito. Entendido isso? Pessoal, ó, o predicativo do sujeito pode modificar o sujeito oracional, ó. É primordial, ó. Veja que primordial vai ser um predicativo do sujeito. Vai ser um predicativo. Mas quem é o sujeito? Que
Porque é primordial isso, né, professor? Aí passa a ser exatamente. Verbo de ligação Isso é primordial. Perfeito. Que aprendamos gramática é o sujeito, é verbo de ligação, primordial, predicativo do sujeito. Se que aprendamos gramática é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, professor? Exatamente, exatamente. Ela vai ser subjetiva por quê? Porque vai ser uma oração que é sujeito. Aí, pessoal, ó, essas duas informações aqui são aquelas informações primordiais, tá? Mas eu coloquei aqui, ó, outras coisinhas a mais para vocês darem uma leitura feroz depois, beleza? Neto, se eu for estudar sem tempo, o que é que eu faço? Estude só essas duas aqui. Bizu 1, bizu 2. Tá bom? Bizu 1, 2. Espera aí. Então, pessoal, ó, o predicativo do objeto. Como é muito raro, né, ó? Como é que eu faço, ó? O povo, eu, ó. Quem elege, elege alguém, ó. Esse ó aqui é o objeto direto, tá? E esse presidente aqui, ó, está caracterizando esse objeto ó. Portanto, ele vai ser um predicativo. Ele vai ser um predicativo do objeto. Apareceu o predicativo do objeto, o predicado, pessoal, também será verbo nominal, tá? Por quê? Ora, porque para ele ser predicativo do objeto, tem que ter verbo transitivo, né? Se tem verbo transitivo, predicado verbal. Se tem predicativo do objeto, predicado nominal. Portanto, o predicado será verbo nominal. Entendido isso, pessoal? E aqui para revisão, ó. Tipo de predicado. Predicado pode ser nominal, o predicado pode ser verbal e o predicado pode ser verbo nominal. Tem aqui, ó, vários exemplos para vocês se ligarem aí na missão. Beleza, pessoal? Deu para esclarecer o que é o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal? Deu demais, professor. No capricho? Eu sim. Pronto. Então, o que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês revisem esse conteúdo. Professor, só uma coisinha. O predicativo do objeto, o verbo tem que ser transitivo direto, né? Porque o OA só vale como objeto direto. Ou direto ou indireto. Existe o predicativo do objeto direto e existe o predicativo do objeto indireto. Uhum. Embora o predicativo do objeto indireto seja mais raro ainda. Que é só o I, né? Vamos, Juliana? Aí depois a gente resolve essas questões, né? Não, aí vocês estudem isso aí, aí eu vou marcar uma outra aula para a gente continuar, porque eu quero falar de complemento nominal, quero falar de outras coisas ainda, para a gente fazer os exercícios. Mas se vocês quiserem antecipar, melhor ainda, beleza? Certo. Tá ótimo, professor. Obrigada. Então pronto, meus amores, revisem, por favor, revisem, que esse conhecimento é fundamental para as nossas pretensões futuras, beleza? Beleza. Então pronto, beijão para todo mundo, até a próxima, se Deus quiser. Até. Tchau. Obrigada.